Informação especializada, influente e confiável. Podcast MIT Technology Review Brasil. Olá, eu sou o André Miceli e esse é mais um podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje eu, Rafael Coimbra e Carlos Aros vamos falar sobre o teclado QWERTY. É isso, QWERTY, esse projeto de distribuição das teclas, das letras do alfabeto, da composição, da forma através da qual a gente escreve, foi projetado originalmente para as máquinas de escrever do século XIX, mas continua sendo um padrão, entender o que isso significa, quais são as questões sobre adequação, eficiência desse layout para sistemas de escritas diferentes, especialmente num mundo de diversidade linguística. Antes da gente começar, quero dizer que esse podcast é um oferecimento do SAIS, líder em Analytics, e também fazer aquele convite semanal, convite para você entrar na nossa comunidade, lá em www.mittechreview.com.br/assine. Rafa Coimbra, aqui no ritmo do equilíbrio e da padronização, como que a gente faz no mundo que é cada vez mais digital, mais globalizado, tudo isso que a gente já sabe, para equilibrar essa padronização tecnológica com a necessidade de respeitar e incorporar a diversidade linguística e cultural? André, a gente pensa muito nessa integração e globalização, mas a gente que fica aqui no Ocidente, às vezes não se dá conta de que existem alguns obstáculos que fazem com que essa suposta integração não aconteça da melhor maneira possível. Então você estava aí falando do teclado QWERTY, né? Para quem está nos ouvindo agora, dá uma olhadinha aí no seu teclado, se você tiver no computador, ou abre o teclado virtual no smartphone, você vai ver que tem aquelas letras ali em cima. E esse padrão que a gente usa até hoje, e até esquece, né? Por que a gente usa teclado QWERTY? De onde surgiu esse troço? Isso é lá dos anos 1868, ainda na época da máquina de escrever, os americanos começaram a bolar ali um tipo de teclado em que algumas teclas, tô falando ainda das máquinas de escrever, né? Elas travavam. E aí, os caras que inventaram esse teclado começaram a colocar essas teclas numa disposição tal que determinadas teclas que eles usavam mais não emperrariam. E aí surgiu esse padrão, o padrão foi ficando, vieram os computadores mais modernos e a gente usa esse teclado até hoje. Mas, novamente, quem usa caractere como a gente usa, nós aqui que temos a língua portuguesa, que deriva de um outro lugar que não a inglesa, mas a gente comunga desse padrão aqui de teclado. Agora pense comigo, e línguas que usam outros tipos de caracteres? Por exemplo, a China, onde cada caractere daquele é uma palavra, é um símbolo, é completamente diferente de como nós escrevemos no nosso computador. Eu estou falando de mais da metade da população mundial que está usando um teclado com letras que nós conhecemos, mas que não usam esse sistema internamente. E aí, André, surge vou chamar de uma gambiarra ou uma adaptação. Você começa a ter, desde lá dos anos 50, inclusive tem uma curiosidade que um professor do MIT foi um dos primeiros criadores de um computador que tentava ali se comunicar na língua chinesa, então tinha ali caracteres especiais. Obviamente, esse plano não foi muito para frente, não tinha tanto mercado, acabou que o padrão dominante é esse que a gente conhece agora, mas recentemente, de uns 10 anos para cá, os chineses começaram a desenvolver o que seria um teclado chinês, que na verdade é derivado desse QWERTY. Então, em vez da pessoa ela digitar letra a letra, como nós fazemos para formar as palavras, é como se fosse um mecanismo de autocompletar. Surge ali um pop-up, né? A pessoa começa a escrever em chinês ali, sei lá, CH. E aí aquela combinação de CH, em vez de ser o início de uma palavra, é a indicação de um caractere. E aí o teclado também tem uma espécie de uma memória, ele vai aprendendo com a pessoa que está usando aquele teclado, e as palavras mais usadas, os caracteres mais usados, eles têm uma relação direta com esse
código, é como se fosse uma escrita em código. A gente tecla A, enxerga A, e aquele A faz um sentido pra gente. No chinês, é como se você tivesse que fazer uma conversão. Você aperta A e D e vai aparecer uma seleção de caracteres, de palavras e conceitos em que você vai escolher. É um mecanismo parecido com autocompletar e escolha. A vantagem depois é que, obviamente, cada caractere desse chinês ele tem muito mais conteúdo. Então, no fim das contas, no início parece mais devagar, depois eles acabam digitando ou completando seus pensamentos de uma forma mais rápida do que a gente aqui. Mas o fato, essa história toda, André, é para contar, é como existe um padrão dominante, um padrão que, obviamente, vai ter uma decorrência, uma influência em outras partes, desde programação, por exemplo. Quando eu comecei a programar com 10, 11 anos de idade, lá atrás, no Basic, eu tive que aprender inglês para programar em inglês. Não tinha programação em português. E a mesma coisa vale para conteúdo. Eu estava dando uma pesquisada aqui antes da gente gravar o podcast para ver a quantidade de conteúdo em língua inglesa que existe na internet. E aí cheguei aqui a um número, por algumas estatísticas, que é algo em torno de 60%. É claro que o conteúdo que vem lá da China fica muito restrito, a gente já conversou várias vezes aqui sobre as restrições impostas pelo governo, é difícil entrar conteúdo externo e também sair conteúdo escrito em chinês para cá, mas fato é que a representatividade da língua inglesa no nosso mundo online é absurdamente maior. E, obviamente, isso tem consequências. A gente é influenciado o tempo inteiro. Se a gente consome conteúdo que vem da língua inglesa, ainda que traduzido, isso tem um impacto enquanto sociedade no que a gente se inspira, como isso pode determinar determinados comportamentos. As influências vêm fortemente da língua inglesa e tem uma relação direta com o teclado. Pois é, Aros, nesse contexto, a tecnologia pode alienar, mas também pode unificar o uso do inglês como um idioma dominante e do teclado QWERTY, que leva em consideração uma frequência de uso de caracteres pela língua inglesa. Isso ter se transformado num padrão global pode excluir aqueles que não são fluentes nesse idioma ou que utilizam sistemas de escrita que são diferentes. E aí, naturalmente, a gente vai se deparar com questões sobre equidade, acessibilidade, de que maneira o mundo vai se desenhando nesse contexto. Como você acha, Carlos Aros, que dá para garantir que as inovações tecnológicas sejam mais inclusivas, mais acessíveis para pessoas de diferentes origens linguísticas e naturalmente culturais? Ela pode ser mais inclusiva, então um fenômeno aí que é derivado dessa história, porque o inglês ele é uma barreira, uma barreira para a entrada de alguma maneira, e já foi muito mais em um determinado período. Hoje isso nem é tão preponderante, porque a gente foi, pelo menos aqui no Brasil, incorporando e abrasileirando, né, aportuguesando muitos desses termos, desses conceitos. Por exemplo, o verbo deletar passou a existir como uma derivação de um comportamento que as pessoas incutiram na língua, né, um registro que as pessoas incutiram aí na língua a partir dessa experiência com o digital, e que está no contexto justamente do teclado. É a posição dessa tecla e o uso dela, e como ela passa a incorporar a língua e passa a determinar esses novos registros para as pessoas. Então, esse é um ponto importante sobre essa questão cultural. A barreira que se criou foi sendo ajustada até com um elemento de um esforço, uma mobilização de um esforço das plataformas para abrir novos mercados. Então, alguns países cujas línguas têm registros por meio de a escrita, né, tem registros por meio de símbolos que não necessariamente conseguem ser facilmente lidos e processados pelos sistemas que vêm setados e configurados com base no inglês norte-americano, eram mercados que estavam isolados, que estavam afastados. Então, no começo, muito mais por uma definição de preciso estar nesse mercado e eu preciso fazer com que, sei lá, o árabe tenha a sua escrita
compreendida e não entendida como um erro pelo sistema na hora de reproduzir um software ou por qualquer coisa, a plataforma foi lá e fez adaptações para que não houvesse essa barreira. De alguns anos para cá, a partir da ampliação do número de interfaces que a gente tem com a máquina, então a interação homem-máquina passa a ser feita por caminhos outros que não só o da digitação, isso começa a ser percebido não mais como um entrave, não mais como uma barreira, mas passa a ser adotado como caminho alternativo. E aí é por isso que a gente tem, em determinados contextos, preferências por outros meios de utilização. A voz passa a ser um caminho para essa interface, e aí as plataformas têm investimentos importantes nisso. Se a gente trouxer como exemplo o caso brasileiro da Alexa, o trabalho que a Amazon fez para abrasileirar a Alexa, para que a compreensão fosse a melhor possível, envolveu grupos de trabalho, grupos de pesquisa em diferentes regiões do Brasil, para eliminar as questões regionais, fazer com que as questões regionais fossem abraçadas pela plataforma e que a compreensão acontecesse. Em quase nenhum momento, talvez na configuração ali inicial muito preliminar, você precisa usar o teclado e precisa esbarrar nessa questão da digitação com base nesse padrão. Então a gente foi evoluindo muito, a gente foi encontrando novos caminhos. A gente tem hoje realidade aumentada, realidade virtual, outras interfaces que permitem essa construção e essa elaboração sem que a língua inglesa seja esse entrave, com um aperfeiçoamento da língua mãe daquele usuário. E aí existe o meu esforço, minha mobilização dos grandes players. E um movimento adicional, que é um movimento interessante, capitaneado por plataformas que usam hoje, por empresas cujas plataformas hoje bebem muito na fonte da inteligência artificial, mas que é a do entendimento desse padrão sob o viés de cultura, de signos e símbolos e etc., para estabelecer essa compreensão e essa aceitação maior por parte do usuário. Foi um entrave em algum momento, hoje talvez seja uma barreira menor, ela ainda é padronizada, ainda existe um ponto focal ali que tem a língua inglesa como premissa para o desenvolvimento da plataforma, para o desenvolvimento da interface com a escrita, mas a tecnologia conseguiu encontrar caminhos que não são mais excludentes, eles se somam e eles acabam agregando e permitindo que as pessoas entrem. E aí não só como um fator para a língua, né? É acessível para pessoas com algum tipo de deficiência, passa a ser acessível para alguém que é analfabeto, se a pessoa não sabe escrever, portanto ela não saberá digitar, e ela sabe falar. E aí, ao falar, ela consegue ser compreendida e ela passa a ser um novo entrante, um usuário que chegou ali àquela plataforma e que rompeu uma barreira. Isso vale para qualquer língua, que ainda que o cara não saiba digitar, portanto ele vai encontrar dificuldade com o teclado americano, e se ele, ainda que fale, por exemplo, português, nesse padrão ele vai encontrar dificuldade, mas se ele falar e o assistente de voz o reconhece, isso está muito facilitado. Então a gente conseguiu romper com isso, André, ainda que a premissa seja a imposição lá atrás, e o Rafa fez a recuperação histórica disso, dos americanos, como a base geral para o desenvolvimento da computação. Rafa, dá para incentivar a criação e adoção de layout de teclado que sejam especificamente projetados para diferentes idiomas, para diferentes particularidades, soluções que possam se tropicalizar, serem localizadas como a gente faz com o próprio conteúdo, como diversas empresas de software faz com as suas soluções. Dá para pensar nisso com um teclado também? Dá para pensar, André, se for um teclado virtual, como o Aros estava até comentando aí sobre realidade aumentada, porque o teclado físico, ele tem a sua limitação espacial, né? Então, quando já tentaram fazer um teclado, por exemplo, com caracteres chineses, mas ele não abarca, né? Como eu falei, a gente usa o teclado para que cada letra monte uma palavra. No caso deles é diferente, cada desenho daquele ali é uma palavra, um conceito. E aí você teria que ter muito mais espaço
para fazer algo parecido. Então, não dá, fisicamente não dá. Agora, virtualmente, talvez eles desenhando, né, espacialmente, você pode pegar ali imagina a gente com os óculos de realidade aumentada, em que você tem ali uma caneta virtual e você começa a desenhar ali as letras, né, os caracteres. Ali, talvez, a máquina com inteligência artificial pudesse reconhecer aquele início de desenho e já completar, talvez, um caractere, como eu falei no sistema de autocompletar. Essa é uma possibilidade. Mas eu acho, André, que em algum momento mais para frente, e aí é um desejo, inclusive, meu, enquanto pessoa que usa teclado, que o teclado suma, né? O teclado, como eu falei, é do século XIX, assim como o mouse é mais recente, mas que também é uma solução que me parece hoje em dia rudimentar. Eu gostaria muito de, em algum momento, né? A gente viveu a época da introdução do touchscreen, principalmente quando surgiu o primeiro iPhone ali em 2007, e a gente tem hoje muitas telas de toque, mas o mouse ele continua prevalecendo para quem usa computador e o teclado também, ainda que também a gente teve o teclado virtual, ele acabou mudando um pouco a forma como a gente usa os dispositivos, mas sinceramente eu gostaria muito de em algum momento não ter que usar nem teclado e nem mouse. Se a máquina pudesse entender os nossos gestos, se a gente pudesse falar e ela transcrevesse, se existisse um modo de otimizar, que seria uma espécie de um atalho, e numa maneira natural, mais natural, seria muito melhor. É preciso lembrar isso, né? A escrita, ela não é natural, ela não vem da natureza humana. A gente inventou esse troço chamado escrita, leitura, livro, teclado, são invenções modernas. A gente passou a maior parte da história humana conversando, falando, ouvindo, gesticulando. E talvez se a gente um dia puder voltar a esse início, que é mais compreensível para a gente, seja algo mais interessante, mais útil e, obviamente, vai democratizar esse acesso. Eu acho que só a gente também tem que tomar um cuidado, porque mesmo que a gente faça essa transição, isso não vai ser feito da hora para outra, se é que vai acontecer, a gente ainda tem, como eu disse, uma presença muito forte de conteúdo em língua inglesa. E aí tem um aspecto que eu não comentei, mas que vale para esse mundo nosso atual de chegada de inteligência artificial generativa, que é o treinamento das máquinas. Então, as máquinas hoje de inteligência artificial, esses grandes modelos de linguagem, estão sendo treinados majoritariamente com língua inglesa. E aí você pode colocar todo tipo de viés dentro desse contexto, porque, obviamente, é a matéria-prima que faz a máquina pensar, é uma matéria-prima que já vem contaminada no sentido da origem da língua inglesa. Então, será que a gente não tem que colocar nesse forno dos modelos de linguagem natural novos conteúdos vindos de outros lugares que, por sua vez, vão trazer aspectos culturais típicos daquele local? Isso é algo que a gente tem que pensar para ontem, porque já está acontecendo e é um futuro que, mesmo, como eu disse, que a gente amplie e democratize a linguagem, a gente ainda tem aí um peso muito grande de inglês nessa história toda. Claro, às vezes dá aquela sensação de que a gente tem um círculo para encaixar numa forma quadrada e para a gente conseguir fazer isso, o que a gente faz é mudar a forma. Meio isso, vou precisar aprender a programar, então eu aprendo inglês para depois aprender a programar. Então, tem uma questão de educação formal, tem uma questão de alfabetização digital que fica cada vez mais latente em países em desenvolvimento. A gente vive perdendo oportunidades. Essa demanda vai ser inflada, acelerada por toda essa questão de inteligência artificial, de copiloto, de supermentes, né, dessa parceria humano-computador que, sem dúvida nenhuma, vai se estender. E aí, em muitas partes do mundo, hoje já é fundamental aprender a usar esse tipo de ferramenta para que haja uma participação plena na economia, na sociedade. Dá para imaginar estratégias educacionais ali lá do início que podem ser adotadas para ensinar essas habilidades digitais de uma maneira mais inclusiva, considerando a diversidade de idiomas e sistemas de escrita, ou a gente vai ter que se manter aprendendo esse caminho todo
para conseguir chegar nos resultados? A tecnologia vai resolver essa questão ou a gente vai resolver com um processo? Eu acho que a tecnologia, isoladamente, ela não é capaz de resolver todos os nossos problemas. Ou é depositar não só a fé, mas a responsabilidade em algo que essencialmente depende do indivíduo, porque é o próprio direcionamento da tecnologia para mitigar determinadas questões tem partido da compreensão e do entendimento de um indivíduo sobre como ela vai ser aplicada. Quando a gente fala em letramento digital, a gente começa a investigar também os contextos de maturidade digital de determinados ecossistemas, né, de determinadas comunidades. E aí, sem dúvida nenhuma, os países em desenvolvimento têm desvantagens importantes, não só por questões econômicas e questões sociais, mas também e principalmente porque essas questões econômicas e essas questões sociais, elas levam a uma disparidade ou uma defasagem no acesso a recursos de tecnologia. E aí, quando eles chegam, eles são inseridos de qualquer maneira e em condições muito precárias. Por exemplo, se a gente olha o contexto brasileiro, até bem pouco tempo atrás, ainda era muito expressivo o volume de pessoas que estavam chegando à conexão de internet por meio do 3G, ainda em algumas regiões brasileiras, os entrantes digitais ali em algumas regiões. Em alguns mercados, em algumas regiões, o primeiro acesso de muita gente à internet se deu direto pelo celular, pulando a barreira do aprendizado por meio do computador, que foi a trilha natural naqueles países onde a tecnologia foi se esparramando, ou naquelas regiões onde a tecnologia se esparramou, num fluxo igual ao do desenvolvimento tecnológico. Os computadores pessoais, porque aí o avanço para gerações de computadores pessoais, a conexão com a internet de escada, a evolução disso para um outro modelo, as fases, né? Internet 1.0, internet 2.0, internet... E aí a evolução desse movimento, o advento das redes sociais e tal. Uma galera que pulou essa relação, não porque não existia o acesso a esse... Não porque era melhor acessar pelo celular, mas porque não havia um outro recurso. E aí uma parte importante do aprendizado ficou para trás. E aí por isso a gente tem fenômenos como, por exemplo, o Brasil, em que a maior parte da população não manda mensagens de texto. As pessoas usam o WhatsApp como um walkie-talkie, gravando áudios de 2, 3 segundos, o outro responde, e com diálogos inteiros feitos com base no áudio. E essa é uma preferência que se dá não porque é impossível fazer a digitação, mas porque há fatores sociais que muita gente não sabe como escrever direito e opta pela fala, porque é muito mais simples se expressar dessa maneira. Então, aí entram fatores que envolvem não só o letramento digital, mas a formação básica dessas pessoas num contexto geral. Quando a gente soma esse movimento de a ausência da tecnologia, e quando ela chega em partes, em pedaços ali, que atendem a questões pontuais de infraestrutura ou de mercado, ou porque o cara não tem poder aquisitivo, né, para poder atender aquela necessidade, e o aspecto social e econômico, a gente encontra o caos perfeito para que não se consiga formar de maneira adequada o entendimento dessas pessoas para que usem essas ferramentas de maneira adequada. E aí isso vai implicar no quê, no fim do dia? Não só no camarada que não consegue acessar determinado recurso, porque o teclado ou a escrita passa a ser uma barreira, e esse teclado nesse modelo é também uma barreira, porque ele parte de uma premissa de organização de uma outra língua que não... mas porque aquela pessoa ela está vulnerável para um sem número de questões, inclusive os cybercrimes, inclusive, enfim, tudo quanto é risco que se coloca dentro desse universo. E, entre eles, o do uso errado, que leva a doenças psicológicas, né, doenças mentais, que leva ao uso equivocado que faz com que o cara desenvolva lesão por esforço repetitivo, porque está digitando do jeito errado, empunhando o celular do jeito errado. Tudo isso está conectado a essa ideia da experiência do uso e a capacidade que a pessoa tem de usar, a capacidade de desenvolver recursos adequados para usar aquelas ferramentas. Então, isso tem a ver com esse contexto. Agora, do outro lado,
a gente tem iniciativas que são interessantes, mas que não abraçam todo mundo. Eu imagino que eu devo ter citado aqui em algum momento, eu tenho a memória disso, minha cabeça me trai, um projeto interessante de uma ONG para a educação digital com base em fake news. Poxa, muito interessante. Eles fazem justamente esse processo do letramento digital, Instituto Saber, se não me engano. Eles têm um manual, um guia que foi desenvolvido, que foi estabelecido, esse guia muito bem feito, aliás, material de apoio muito, muito, muito bem trabalhado, mas ele só alcança as escolas, e parte das escolas, não alcançam todas as escolas brasileiras, e não está inserido numa grade curricular regular, ou seja, ele é lateral, é algo que ou o professor abraça, se quiser, ou não vai entrar. Isso é um esforço que é enxugar gelo, porque ela não conseguir incluir isso dentro das rotinas em que os professores vão trazer esse tema e essa formação digital para o camarada pensar com a ótica da internet, entendendo riscos, entendendo vantagens, entendendo... Ele simplesmente está lateral, ele está esquecido dentro desse ecossistema. E a gente não dá conta disso. Então, os processos eles precisam atender a questões que, em alguma medida, vão passar por refundar alguns pilares que norteiam o nosso desenvolvimento enquanto sociedade. A educação, por exemplo, é um deles. Ela não dialoga mais com o que o mundo digital propõe e como essas novas gerações se relacionam com o mundo digital. A nossa economia mudou, outros setores mudam de acordo com essa evolução, mas a educação ainda está parada. E ela é condicionante para que a gente consiga formar uma população preparada para lidar com esses desafios. Porque a gente está formando pessoas ainda com base em uma metodologia milenar que não dá conta da capacidade de retenção de atenção, do que os alunos conseguem, da forma como os alunos conseguem se expressar, e isso gera esse descompasso. Então, pensar processo, pensar fluxo para esse aprendizado não envolve só ensinar língua, não envolve só ensinar programação, envolve um novo jeito de ensinar, para que essas pessoas consigam estar em compasso com os modelos atuais. E aí o teclado é só parte de um grande universo que precisa ser adaptado para que as pessoas consigam interagir com menos atrito, com menos ruído, com essas novas tecnologias. Mas antes de qualquer coisa, porque elas consigam interagir entre elas de uma nova maneira, sob uma nova lógica. É o exemplo do walk-talk, é o exemplo da sala de aula, que não consegue reter a atenção do aluno, que basicamente a atenção do aluno está hoje condicionada a os 15 segundos de um vídeo ali e arrasta para cima. Então, daí surge aquela expressão, foi de arrasta. E as aulas vão de arrasta porque o cara não presta atenção. O professor começa a falar, é monocorda, é insuportável, é chato, foi embora. Então, tudo isso faz parte de repensar esse processo para a gente incluir o digital em rotinas analógicas e vice-versa. E a gente conseguir conversar e dialogar como uma sociedade que se percebe dentro dos seus valores, da sua cultura, dos seus signos e etc. Mas cada uma dessas sociedades que elas consigam se conectar também por meio dessas ferramentas, desses insumos. Talvez isso seja utópico, da maneira como eu coloco. Mas essa refundação é o único caminho para a gente se reencontrar lá na frente. De outro modo, eu não vejo muita saída para essas medidas paliativas que têm sido propostas aí, não. Bom, vamos refletir sobre essa história toda, mas por enquanto é hora de fechar esse capítulo e abrir um novo nesse podcast. E aí eu pergunto para o Rafa Coimbra, Rafa, no que você vai ficar de olho essa semana? O que mais você precisa saber? André, estou de olho nos reguladores dos Estados Unidos. Eles firmaram um acordo agora permitindo a investigação antitrust sobre Microsoft, OpenAI e NVIDIA. Então, estou falando aí de 3 gigantes que estão relacionados à inteligência artificial. A NVIDIA, a gente sabe, é a maior fabricante hoje de chips voltados para IA, a OpenAI é a criadora do ChatGPT e a Microsoft tem participação na OpenAI, tem um programa ali de parceria, portanto está fortemente envolvida. E só para lembrar, esses últimos dias agora, a NVIDIA superou a Apple em valor de mercado, já é a segunda empresa mais valiosa, ficando apenas atrás da Microsoft. Então,
Então, são 3 gigantes. A OpenAI está chegando agora, né, se comparado ao tempo de história da Microsoft e da NVIDIA, mas também já chega com peso. E eu estou dizendo isso tudo porque a gente acompanhou no passado algo parecido nos Estados Unidos em relação às Big Techs voltadas para as redes sociais. Então, lembra, teve lá CEO da Amazon, da Microsoft, do Google, todo mundo prestando depoimento diante dos congressistas americanos, e isso tinha relação muito forte com plataformas de comércio eletrônico, no caso da Amazon, mas também redes sociais. Ali houve um momento em que as autoridades, depois de muitos anos de crescimento dessas empresas, eles se tocaram que elas estavam poderosas demais. E aí houve um processo ali que ainda está correndo de tentar entender se elas estão usando poder abusivo. Uma investigação de trust é para determinar se está tendo alguma prática injusta no mercado. E agora, a sensação que eu tenho é que as autoridades não querem ficar para trás tanto tempo. Elas não querem cometer esse mesmo erro que aconteceu no passado. Então já estão se adiantando e começando a investigar. E aí vai ter uma divisão. A gente vai ter ali o Departamento de Justiça investigando especificamente a NVIDIA, a Comissão Federal de Comércio, a FTC, vai ficar focada na OpenAI e na Microsoft, e eles vão começar a ver se tem alguma coisa errada para já de cara, né, nesse início. Eu sei que já tem um tempinho aí, uns 2 anos que a gente está falando de ChatGPT e companhia, mas é muito mais rápido esse movimento se a gente comparar com anos e anos e anos que as Big Techs ficaram ali surfando sem ninguém incomodando no caso das redes sociais. É claro que eu estou falando de Estados Unidos, então isso é um ponto importante, porque geralmente os Estados Unidos demoram nesse tipo de resposta se comparado à Europa. Na Europa, essa história já é bem diferente, lá eles já estão criando mais barreiras, já estão implicando, digamos assim, há mais tempo, mas é significativo que nos Estados Unidos esse movimento acontece agora. E a gente espera que... Eles não estão comentando muita coisa, tá? Uma coisa ainda meio sigilosa, mas em algum momento a gente vai entender até que ponto vai ter ali um freio de correção para que essas empresas não dominem, no sentido de ficarem quase que um oligopólio no campo da inteligência artificial. Você, Carlos Aros, de olho em quê? Estou de olho num movimento, André, que o setor financeiro tem feito e... com várias iniciativas, há um fundo que é gerido basicamente com base em inteligência artificial. Então, é uma IA que faz as opções ali pelas movimentações e pelas ações que vão ser estabelecidas como estratégia de investimento e de gestão do fundo. E essa gestora tem ganhado espaço aqui no Brasil. Um modelo de IA que opera o fundo foi desenvolvido por um dos sócios e etc. E é uma iniciativa bem interessante. E aí agora, a Global Finance, que é uma publicação americana, premiou uma iniciativa aqui de um banco brasileiro, na verdade, de uma gestora de um banco, uma gestora de ativos de um banco aqui no Brasil, com base no uso mais inovador de inteligência artificial generativa. Um projeto que tem menos de 1 ano, e isso é muito interessante, que nasceu dentro de um braço de inovação do banco, mas vinculado ao departamento de pesquisa e de estudo econômico, ou seja, a serviço da área econômica do banco, para fazer com que fosse possível analisar as atas e os comunicados que são emitidos pelo Banco Central e pelo FED. Você já viu uma necessidade de uma visão mais agnóstica, que não passasse necessariamente pelo feeling, pelo sentimento ali daquele analista, daquele economista que estava fazendo o relatório. E aí essa ferramenta passou a operar de maneira experimental, entregando insights e comparando versões anteriores para fazer análise de evolução, de mudanças e etc., e gerando esses insights. E o que a premiação destacou é que esse modelo proposto para esse banco, proposto pela equipe desse banco aqui no Brasil, é um modelo que entrega, com base em IA generativa, uma síntese, uma análise
em tópicos, bem estruturada, com a interpretação dos documentos, com uma proposta ali de viés analítico, etc, 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 muito mais rápido do que o analista conseguiria entregar. Mais ou menos a conta que foi feita é que o analista entregaria isso em 30 minutos, a IA entrega isso em torno de 7 minutos. E que esse material, ele é, antes de qualquer coisa, agnóstico. E isso, para eles, foi mais importante. A ideia é que esse modelo agora passe a fazer análises mais minuciosas, comece a entregar análises mais amplas com base em publicações, em cartas, comunicados, atas de outras instituições pelo mundo, mas uma iniciativa brasileira com base no setor financeiro. E aí é aquilo que a gente sempre diz, o setor financeiro, por força, primeiro, da regulação, e segundo, do investimento em tecnologia constante e muito, muito, muito sólido, já há décadas, é o que melhor aqui no Brasil consegue refletir todo esse processo que envolve inovação e que envolve a adoção de novas tecnologias. Os grandes cases, as boas experiências brasileiras em um sem número de frentes passam necessariamente por cases do setor financeiro. E aí vamos abraçar com o setor financeiro seguros, a parte de investimentos e etc. Então a gente tem o Open Banking, o Open Finance, a gente tem o Pix, a gente tem uma série de iniciativas, o atendimento digital, né, por aplicativo e etc., as transações eletrônicas, tudo isso passa por esse setor. É, sem dúvida nenhuma, a nossa bandeira para o mundo quando a gente fala em inovação, e agora com o IA, que é essa sensação, para usar um termo muito novo, a coqueluche, André Miceli, é a IA, o Brasil também se destaca por meio do setor financeiro. Muito legal essa iniciativa. Bom, o que também tem muito legal pela frente é o Energy Summit. Está chegando dos dias 17 a 19. Na verdade, no dia 17, o MTech Energy, a conferência, o evento de tecnologias emergentes da MIT Technology Review, chega no Brasil. A agenda da transição energética para todo CIO nos dias 18 e 19, aí um conteúdo específico para o segmento ou para empresas que lidam com o segmento. Muitos professores do MIT, várias masterclasses, muito C-level falando, ouvindo, circulando pela Cidade das Artes, no Rio de Janeiro. Assinantes do MIT Technology Review ganham ingressos regulares, é grátis, e também ganham desconto nos ingressos business, que dão direito às aulas com os professores, a acesso a áreas que vão ficar mais resguardadas, com os palestrantes, com esse C-level, mas enfim, tem um ambiente de conexão e de vivência para tratar de transição energética, sustentabilidade e ESG em geral. Vai ser muito legal, estamos todos muito empolgados. Claro, eu, Rafael Coimbra e Carlos Aros estaremos lá falando em vários momentos diferentes e a gente espera encontrar todos vocês. Semana que vem tem mais podcast do MIT Technology Review Brasil também. E a gente segue por aqui falando sobre tecnologia, negócios e sociedade. Um grande abraço para você que nos ouve. Tchau, tchau. Você ouviu o podcast MIT Technology Review Brasil, apresentado por Tech Institute.